peca, que não sei o quê. Tem outros que, fazer o quê? Aí nem existe pastora mulher. E ele falou, você é pecador ou não? Não sei, eu não enxergava, agora eu vejo, estou liberto. Então, ele está falando aqui, ó. Aonde está? Oi? E tornaram-lhe a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo. Isso pode, pegou o pé disso aqui. Poxa, o João está querendo lá ver a vida, né? Nunca viu nada, os caras incomodando. Aí ele respondeu-lhes: já vos disse, e não ouviste, para que o queres tornar a ouvir? Quem vós, porventura, fazermos também seus discípulos, mexeu com eles agora. Você está querendo o quê, pessoas? Quer ser discípulo dele também? Aí, ó. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha que ignorância, discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. De onde ele é. E me abriste os olhos. Mas é isso que é interessante. Vocês não sabem nem quem é, de onde ele é, mas eles abriram meus olhos. Aí ele disse: olha, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí ele respondeu e disse: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E expulsaram. Ele está me enxergando melhor do que os caras. Aí o que aconteceu? Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele lhe disse: creio, Senhor. E o adorou. Agora prestem atenção, pessoal. Não distrai agora não. A gente chegou no trecho que eu queria chegar. É isso aqui que eu queria que você entendesse. Ele disse assim, ó. E ele lhe disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, não é isso? E os que veem sejam cegos. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui ele estava falando não é daquela cegueira física, porque Jesus não veio para fazer uma pessoa enxergar e botar outra pessoa cega. Ele estava falando de uma cegueira espiritual. Ele estava falando: eu vim a este mundo para que os cegos vejam, e os que veem ficam cegos. Mas por que me explica, pai? Existe um tipo de cegueira espiritual, pessoal. E esse tipo de cegueira, a gente temos que, quando nós oramos a Deus, nós temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais. Porque tem muitas coisas que, às vezes, um milagre, uma bênção que você está esperando na sua vida, que às vezes você está passo para conseguir a sua bênção, mas você não enxerga. Você está entendendo? O que você tem que fazer para alcançar aquela bênção? Às vezes tem alguma coisa que pode estar impedindo você de colocar a mão na sua bênção e você não está enxergando o que é para você tirar aquilo ali.
Você está entendendo? Eles têm alguma coisa atrapalhando, impedindo, que você não vê. Então, se você não pedir ajuda de Deus, não pedir a Jesus, Senhor, me ajuda a ver. Eu quero enxergar como que eu estou com o Senhor. Como fazer para te agradar, como fazer para alcançar as bênçãos do Senhor. Ou então, se tem alguma coisa na minha vida que está atrapalhando eu ser feliz, está atrapalhando eu ser abençoado. Entendeu? Eu lembrei, e a pessoa, quando ela não vê, quando ela não enxerga, assim, espiritualmente falando, ela acha que o que o pastor fala não tem nada a ver. Ela acaba, se você não enxergar, você vai cometer erros terríveis. Que por você não enxergar espiritualmente falando, você vai achar que aquilo é normal. E não é. Acaba te prejudicando. Lá no Pastor Monte, uma mulher, preste bem atenção, que essa mulher, ela estava lá muito tempo, orava. Ela queria lá que o filho se convertesse, aquela coisa toda. Preste bem atenção nisso aqui, pessoal. Não perde nada não. Aí essa mulher, o que aconteceu? Ela ficou meio doente. E o pastor orava pela mulher e nada. Orava e nada. Aí um dia o filho dela, preste bem atenção, o filho dela foi na igreja e falou assim: pastor, sabe que eu tenho pena do senhor? Ele falou assim: mas tem pena de mim por quê? Porque eu fico olhando aí o senhor ora pela minha mãe, e o senhor não sabe, a minha mãe, pastor, ela não é fiel a Deus. Aí, pastor, que isso? Eu já estava orando por ela, porque se você não enxergar, tem coisa na tua vida que vai te prejudicando, vai embora. Você está entendendo direitinho? Sim ou não? Aí essa mulher, o pastor falou assim: ela não é fiel. Mas como assim que ela não é fiel? Ela está aqui tantos anos e tal. Sabe o que essa mulher fazia? E o filho dela contou. Ela era aposentada, ela recebia o salário dela, e aí o filho dela falou: pastor, ela pega metade do dinheiro que ela recebe, ela põe no envelope e dá ao senhor como se fosse dízimo. Minha mãe já faz isso um tempão. O pastor falou: meu Deus, irmão, sério? Olha, eu vou te falar um negócio, o pastor morria de orar pela mulher, nada acontecia na vida dela. Porque a pessoa, quando ela é cega, ela não enxerga. Quando ela é cega, ela não entende que dízimo é uma coisa santa. Tu sabia disso? E dízimo, quem sabe o que significa a palavra dízimo? Dízimo é 10%, pessoal, de tudo que você ganha. E a mulher, o que ela fazia? Ela recebia um salário, pegava metade por exemplo assim, 5%, né? A metade de 10%, ela pegava 5%, botava no envelope e dizia que era dízimo. Mas por que essa mulher fazia isso, pessoal? Ela estava cega. O demônio cegou ela não estava enxergando que ela não estava fazendo isso com o pastor, ela estava fazendo isso com Deus. Deus sabe que se eu sou fiel ou não. E o devorador também, né? É isso. Às vezes a pessoa meio ceguinha, tem coisa que tem uma hora que a pessoa dizima, tem hora que a pessoa para de dizimar. Gente, uma pessoa que enxerga não faz uma coisa dessa não. Ela entende que as coisas do Senhor são. E eu vou te falar uma coisa, um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu mexi no dízimo do Senhor uma vez só, para querer ajudar uma amiga, que ela veio: pastor, eu posso ir para o monte? Eu falei: pode. A gente foi para o monte, oramos até tarde e tal, e esse irmão morava longe, anoiteceu, e ela morava muito longe. Ela: não, pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu vou a pé. Aí eu falo: pô, mas essa irmãzinha sozinha a pé, né? O que eu fiz? Eu só tinha dinheiro do meu dízimo. Eu peguei o dinheiro do dízimo e dei para a passagem dela. Eu estava cega naquela época. Na minha mente era o seguinte: Deus ia entender, porque eu estava fazendo uma boa ação, né? Mas, gente, eu não podia ter tirado de Deus para dar para ela. Olha, eu vou te falar um negócio: apertou as coisas lá em casa de uma tal maneira, irmão.
Olha, vou te falar um negócio, nem que comeu estava tendo direito. O troço ficou estreito. Aí Jesus é o que? A luz do mundo. Aí depois eu ouvi a palavra perguntando a ele: Deus, me mostra, por isso que você tem que pedir a Deus, me mostra o que está acontecendo. Virou tudo de nada, cheio de dívida para pagar, não tem nada dentro de casa. Aí Deus usou meu pastor, que ele não sabia de nada que eu tinha feito isso, pela live. Jesus usou lá meu pastor pregando, e aí ele pregando lá, sem saber de nada, Deus usou ele. Ele disse: gente, você é doido quando você mexe no dízimo do Senhor. Não se mexe em coisa santa de Deus. Eu falei: é isso. Eu lembrei que eu fiz isso. Olha, eu vou te falar um negócio, nunca mais eu fiz isso. Sim, entendeu? Quando você não enxerga, você faz coisa que enrola você todinho. Eu me enrolei toda. Eu achando que estava fazendo bem para ajudar ela, eu me enrolei toda. Depois disso, nunca mais. Eu faço até a conta no meu celular. 10% de tanto. Não estou falando do meu salário, não. Meus dízimos que vocês diziam aqui, todo dízimo que entra aqui, eu tiro o dízimo. Devolvo o dízimo lá no pastor. Eu tiro o dízimo dos dízimos. Eu vou lá no celular. Hoje mesmo entrou um dízimo lá, que graças a Deus eu fiquei assim, praticamente sem dinheiro. Mas entrou aqui e eu paguei a conta de luz aqui. Mas eu paguei a conta de luz da igreja, graças a Deus. Aí entrou um dízimo lá. O que eu pedi você para fazer, Natasha? Bota aí, Natasha, no celular 10%. Aí eu boto 5%. Vê quanto que deu 5%. Não, eu vou enganar Deus. Palavra dízimo já significa 10%. Entendeu? Se eu dou 8%, isso não é dízimo. Isso não vai repreender o devorador da minha vida. Isso é uma oferta. E a oferta, Deus vai te recompensar pela oferta. Mas o que repreende o devorador para não mexer na sua prosperidade é dízimo, não oferta. Uma vez eu até expliquei isso a minha irmã aqui. Ela falou assim: pastor, meu marido, ele não dizima, ele só oferta na igreja. Isso aí repreende o devorador? Eu falei: não, está bem claro lá. Os dízimos repreende o devorador, é 10%. Oferta não, oferta ela vai, você ofertou, Deus vai te abençoar, mas isso não repreende o devorador. O que repreende é dízimo. Por isso Deus já falou bem claro: e por causa de vós trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, que eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal que dela venha maior abastança, e por causa de vós eu repreenderei. O que ele falou lá para trazer? Dízimo. Ele não fala trazer uma oferta que eu vou repreender o devorador, porque tem muita gente que sofre por falta de entendimento. O marido não estava sofrendo por causa do entendimento, ele dava oferta. Se eu dou 5%, eu posso dar 9,5%. Esquece, devorador não vai sair da tua vida, não. Diz, a palavra dízimo significa 10ª parte, pessoal. Sim ou não? Ah, mas eu quero dar 12%. Então você está dando um dízimo e uma oferta. E os outros coisas, uma oferta que você está dando, entendeu? Aí, mas dízimo é 10%. Então a pessoa meio cega, ela faz bobeira, que eu fiz. Eu achando que eu estava ajudando os outros, eu fui tirar para ajudar essa mulher. Irmão, eu enrolei minha vida financeira todinha. Eu chorava dentro de casa, sem nada para as crianças, do nada virou tudo. Entendeu? Tanto dívida para pagar os troços que engalhou dentro de casa. Olha, o devorador que estava preso lá, nem por tudo. Ele estava preso há quase 12 anos. Eu sei que dizimei. Um minutinho que eu dei uma brecha, ele veio com tudo. Veio armado, não vou perder a oportunidade dele. Eu sofri, nunca mais eu mexi no que é de Deus. E outras coisas, a pessoa não enxergar, ela não enxerga que Jesus Cristo já te deu saúde, e pelas feridas de Jesus você já foi sarado, que Jesus te comprou com alto preço, que você é valioso para Jesus. Você não enxerga nada disso, você não enxerga se o problema tem saída,
Se você obedecer direitinho, você vai vencer a situação. Então ele falou aqui, ó, eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, os que vejam, fiquem sejam cegos. E aquele dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Os fariseus eram terríveis. E nem existe fariseu hoje em dia, gente. É sério. Os fariseus eram terríveis, né? E o que é? A gente é cego também. Entendeu? Jesus tinha muita paciência, gente. Ele disse, se fosse cego, não terias pecado. Mas como agora disse, vemos, por isso, o pecado permanece. Então, dizendo que sabe. Se vocês fossem cegos, não soubessem de nada, tudo bem. Mas vocês sabem que o negócio está fazendo tudo errado. Então, vocês estão pecando. Você está entendendo? E quando a gente não sabe, a gente é inocente. A gente não está vendo. A gente fala, né? Pede a Deus para abrir os olhos para me enxergar melhor. Agora a pessoa, não sei já, está fazendo tudo errado. Então, pessoal, o Davi, que se preocupava muito com a integridade dele com Deus, ele sabendo que existe esse tipo de cegueira, que às vezes você não está enxergando a vontade de Deus, o propósito de Deus, você não está enxergando a promessa de Deus, você não está enxergando que Deus, para onde Deus está te levando. Você entendeu? Já brincou de cobra cega? Sim ou não? Você nunca brincaram de cobra cega? Já brincaram assim quando bota aquela coisa no teu olho, quando vai fazer uma surpresa, né? E vem, vambora. Não é ruim, você não sabe para onde você está indo. Então você ainda fica assim, meu Deus, você não falar onde eu vou acabar batendo. Já aconteceu com você fazer uma surpresa, você fechar os olhos e se levanta? Não é ruim você estar indo para um lugar que você não sabe onde é, porque você não enxerga o propósito de Deus, então você está andando no escuro. Você quer, meu Deus, onde eu estou? O que está acontecendo? O que o Senhor quer? Mas você não está enxergando. Você tem que pedir a Deus. O Davi, sabendo disso, olha o que ele fez. Salmo 19. Salmo 19. Isso é que você tem que fazer, pessoal. Tem que ir para casa agora. Senhor, eu quero que o Senhor abra meus olhos espirituais. Se tem alguma coisa que eu estou fazendo que não é legal, está atrapalhando a minha vida, está atrapalhando minhas bênçãos, me mostre. Ou se tem alguma coisa que o Senhor já falou comigo, eu estou insistindo, eu não estou fazendo, entendeu? Não estou conseguindo fazer o que o Senhor quer, me mostra, e Ele vai te mostrar. Ou se tem alguma coisa atrapalhando, ou se tem alguma coisa acontecendo na sua vida que não é legal, Senhor, por que está acontecendo isso? Onde que eu errei, onde eu estou errando? Você tem que pedir, senão você não vai enxergar. E aí como você vai sair dali? Você está num lugar todo escuro, não sabe onde é para estar apalpando. Se você não tiver uma lanterna nem nada, você vai ficar rodando ali. Entendeu? Você precisa de uma luz para sair dali. Eu nem ligo uma lanterna, e ali a porta ali. Você já sabe a saída. Então você precisa que Jesus ilumine os seus olhos e te mostre. Aí você tem que orar. Senhor, mostra o que está acontecendo, o que eu posso fazer para resolver isso. Como que eu posso fazer para sair desse problema, dessa situação? Deus vai te mostrar. Olha, Deus, se tem alguma coisa atrapalhando, tem um pecado que está atrapalhando a sua vida, tudo isso tem que pedir a Deus. E o Davi, sabendo disso, Salmo 19, versículo 19. Não, desculpa, gente, é versículo 12, nem tem 19, nem tem versículo 19. Acharam aí? Oi, mãe, Deus abençoe. A senhora, paz, nem te amo, tá? Glória a Deus. Acharam, pessoal? Ele está falando assim, ó. Quem pode, uma pergunta que Davi está fazendo, quem pode entender os seus próprios erros? Ele está falando assim, quem pode entender os seus próprios erros? Pastor, o que é isso? Deixa eu te explicar.
Muitas das vezes, pessoal, não é fácil você enxergar os seus próprios erros, sabia? Às vezes é mais fácil você enxergar o erro do outro. Por isso que tinha um pessoal lá que olhava muitos erros dos outros. Jesus falou para eles assim, ó, o hipócrita, por que repara tudo no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara no seu próprio olho? Tira tu primeiro o argueiro que está no seu, a trave que está no seu olho, e depois você vai enxergar bem para tirar do seu irmão. Por que Jesus falou isso? Porque é muito mais fácil você enxergar o erro dos outros do que o seu próprio. O seu diabo não deixa você enxergar. Se você não tiver uma ajuda, Jesus não iluminar você, você não entende os seus próprios erros. E aí você vai indo fazendo umas coisas erradas, que aquilo ali está atrapalhando da sua bênção chegar, e você não está vendo. O diabo é como se fosse assim, ele bota um troço, um obstáculo no teu caminho para você não vencer, e você não enxerga o obstáculo. Você no mundo espiritual, você não... Pastor, mas que obstáculo é esse? O obstáculo pode ser um ódio, pode ser uma mágoa, pode ser uma mentira. Alguma coisa que você fez, ou que o diabo tenta você faz, que não agrada a Deus. Aí esse obstáculo está atrapalhando você de ser feliz. Você tem que enxergar o que é para você tirar. Se você não vê, como é que você vai tirar? Outro dia entrou um vírusinho dentro do meu pé. Passou um dia sem tempo para tirar. No outro dia, eu já estava querendo inflamar. Falei, agora eu vou ter que tirar isso aqui. Futuca daqui, futuca daqui, futuca de lá. Enquanto eu não via nada, eu não peguei ele. Mas daqui a pouco a gente começou a ver aquele brilhando. Passou o dia e estava arranhando. Falei, agora eu estou vendo. Aí a gente puxou, vocês colocaram em casa, as capinhas. Puxou e ele saiu. Quer dizer, eu só consegui puxar ele quando eu vi ele. Ele estava me incomodando. Estava fazendo mal. Toda vez que eu pisava, ele doía. Eu tinha que tirar ele dali, enquanto ele ficasse ali, ele ia inflamar, ele ia incomodar, mas eu só consegui tirar depois que eu vi. Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes tem coisa que está atrapalhando você na sua vida espiritual, você não está vendo. E o diabo fica tão feliz que você não vê, que aí ele fica só te atrasando, só te atorando. Mas pastor, o que eu tenho que fazer agora para ver? A mesma coisa que esse homem fez. A mesma coisa que hoje eu estava pregando também sobre o cego de Jericó, né? Ele estava, Jesus, tem misericórdia de mim. Então foi o primeiro passo que ele fez, clamar. Jesus, você já ouviu a palavra, agora você tem que orar. Clamar e orar. E o que ele pediu a Jesus? Jesus chegou lá, quem queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus falou, então tá, então vê. Aí você tem que pedir a Deus, Senhor, eu quero enxergar. Me mostra. Abre minha visão espiritual. Aí o Davi, ele disse, quem pode entender os seus próprios erros? Aí olha o que ele pediu a Deus, expurga-me tu aqueles que me são ocultos. O que é isso? Senhor, me mostra aqueles que eu não estou vendo. Então o que Davi pediu a Deus? Quem pode entender os próprios erros? Vai ver que ele pensou, de repente eu estou errado, eu crente que eu estou certo. Alguma coisa, ou estava acontecendo alguma coisa ruim na vida dele, que ele estava tentando entender por que estava acontecendo aquilo. Então, já que ele não sabia o que ele fez, pediu a Deus, Senhor, me mostra o que está acontecendo, me mostra aqueles que são ocultos, aqueles que eu não estou conseguindo ver. E Jesus é tão bom que ele ouviu Davi. Aonde que está o outro salmo? Essa Salmo 50, 51. Ah, o que Deus fez com Davi, depois que ele fez essa oração? Salmo 51. Ali ele disse que não estava vendo, né? Que ele não estava entendendo os próprios erros. Aí ele estava pedindo a Deus, Senhor, me mostra então aí o que eu fiz de errado. Ele pediu a Deus e Deus mostrou. Olha o que ele disse aqui, Salmo 51, para a gente encerrar aqui, gente. Nós vamos embora.
Salmo 51 vai encerrar, porque o Senhor já abriu meus olhos aqui, já me mostrou que está na hora de ir embora. Não, já me fez enxergar que está na hora. Então, gente, acharam aí? Ou está escrito aí, ó. Davi confessa o seu pecado, lá ele não sabia. Não é não? Mas quem pode entender os seus próprios erros? Ele não está entendendo nada. Aqui não, aqui ele já entendeu. O que ele pediu a Deus? Me mostra. Deixa eu ver os que me são ocultos. E ele diz: Davi confessa os seus pecados e suplica o perdão e roga a Deus que renove o espírito nele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da sua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Por quê, pessoal? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos dar uma paradinha aqui? Lá ele não conhecia. Ele não sabia lá. Ele nem pode entender o próprio erro, não é isso? Me mostra, Senhor, o que está acontecendo. Deus mostrou para ele. Aí aqui ele já enxergava. Ele, agora eu conheço. Eu sei aonde que eu errei. Entendeu? Se não, você não souber aonde você errou, como é que você vai pedir perdão a Deus? Porque se você pecou, você tem que confessar. Vamos lá no primeiro epístola de Deus. Se você não confessar, você vai continuar em pecado. Pastor, mas como é que eu vou confessar? Aí é que está a situação. Como é que você vai confessar uma coisa que você não sabe? Por isso que Davi pediu a Deus: me mostra. Se eu me mostrar, eu vou conseguir pedir o seu perdão. Vocês estão entendendo sim ou não, gente? Para me confessar o meu pecado, eu tenho que conhecer o meu pecado. Eu tenho que saber o que eu estou falando de errado. Não é que eu vou confessar uma coisa que eu não sei. E para me conhecer aonde é que eu pequei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir a Deus: Davi, abre meus olhos. Me mostra, Senhor, o que eu estou fazendo, tal, o que eu fiz. Entendeu? Primeira epístola de João, pessoal. Olha só. Lá no versículo 9. Vamos pegar do 10, do 8. Amém? Você, para ser perdoado, você tem que pedir, confessar. Se eu não sei qual é o pecado, como é que eu vou confessar? Aí está escrito aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, o que acontece, pessoal? Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, não é isso? Aí ele está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mas você tem que fazer o quê? Confessar. Estão entendendo? Por isso que o Davi pediu: me mostra. Porque como é que eu vou confessar uma coisa que eu não sei? Primeiro eu tenho que saber aonde eu errei. Sim ou não? Tu viu aqui: se confessarmos o nosso pecado. Vou voltar lá para o Salmo 51. Tem que confessar, não é isso? Olha o que está escrito aí no Salmo 92, no Salmo 51. Pode ficar tranquilo, eu não vou ler o Salmo de novo, não. Vou te mostrar só um detalhe. Voltar, porque a gente tem que pegar os detalhes da palavra. Não adianta a gente pegar os detalhezinhos, não. Acharam aí? Salmo 51. Qual é o título que está aí? Oi? Já está dizendo aqui, ele não conhecia os próprios erros. Pediu Deus para mostrar. Deus mostrou. O que ele fez? Confessou. Tu viu o que está escrito na primeira epístola de João? Se confessar os seus pecados, então tem que confessar. Não tem para onde correr. O Davi pediu a Deus, Deus mostrou. E o que ele fez? Confessou o pecado dele. Aí ele alcançou o perdão.
entendeu? Deus perdoou Davi. Aí se você não vai lá para frente, você vai ver lá que Davi cantou novo cântico que Deus perdoou ele. Então, para a gente ser perdoado, a gente tem que confessar. E para a gente confessar, você tem que ter noção do que você fez, não é que você vai. Então, se você, por exemplo, tiver pecados não confessados, que você não conhece, né? Você não está enxergando, e você tem um pecado uns pecados não confessados que você não conhece e você não confessou, você está em pecado. Entendeu? O pecado faz a separação entre nós e Deus. Então você precisa conhecer aonde foi que você errou para você chegar até Deus. Senhor, foi aqui. Eu estou confessando, estou pedindo o seu perdão, que aí aquilo vai morrer ali. Sim ou não? Hã? Alguém conseguir explicar ou complicou tudo? Ou mais ou menos? Hã? Sim, tá claro, né? Então, e gente, todos nós, enquanto a gente viver aqui na Terra, é assim. Eu não posso falar para vocês, ó gente, eu passo o dia todo, a semana toda e eu não erro. Não vou errar coisa gritando, mas de vez em quando a gente sai, escorrega um pouco, você tem que voltar logo, hein? Senhor, me perdoa esse negócio do dízimo. Eu errei, eu achando que estava ajudando a mulher, eu mexi no meu troço santo, virou minha vida toda de cabeça para baixo. Eu faço isso hoje em dia. É ruim. Foi ruim, doeu, nem toco mais isso. Eu aprendi. Glória a Deus, eu vou aprender. Vamos orar então em nome de Jesus. Deus abençoe todo o pessoal do Instagram. Você que é minha mãe, Kátia, Deus abençoe, minha amada. Kátia Cardoso, Deus abençoe sua vida. Gente, vocês estão aí no Instagram, no YouTube, que vai para o YouTube também, no Face. Se vocês quiserem colocar aí o corpo lá para orar com a gente, o mesmo Deus que age aqui vai agir aí, tá? Que hoje é uma campanha da saúde, o cálice da saúde. E, gente, o pessoal que puder ajudar aí, a Natasha botou lá na agenda, não botou? A gente ela está preparando um culto jovem. Então, a gente está pretendendo fazer. Falou do cachorro quente? Gente, ela acha melhor a gente não fazer o bolo, porque a gente não tem uma noção de quantas pessoas vai vir. Aí fica bom, você faz bolo demais, faz bolo a menos. E aí a gente achou melhor fazer um cachorro quente com refrigerante para o lanche. Cachorro quente rende bastante, então quem vier vai comer cachorro quente. E a gente estamos pedindo a colaboração do pessoal. Glória a Deus, ó pastor, eu vou dar salsicha. Mas por favor, eu vou dar uma salsicha. Não vai dar nem para nós. Nem um buraco no dente, mas aí você vê lá, entendeu? Eu vou dar o pimentão, eu vou dar o tomate, eu vou dar o cachorro já quente, eu vou dar o pão, entendeu? E a gente vamos juntar. Gente, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir fazer vai ser uma bênção. Glória a Deus. Eu vou dar um refrigerante, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Cuidado com as flechas, pessoal. Cuidado com as flechas. Oi? Não, cuidado com as flechas. Esse tal de flecha aí, essas flechas voando da igreja. E glória a Deus, gente. O mínimo uma conversão, né, pessoal? Flecha não. Vamos orar em nome de Jesus. Ai, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho orar, Pai, nessa noite, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, Deus, abrir nossos olhos espirituais, Jesus. Que o Senhor nos ajude a enxergar no mundo espiritual. Nós queremos, ó Pai, te conhecer mais profundamente. Pai, se tem alguma coisa em nós, Jesus, que tem atrapalhado as bênçãos, que tem atrapalhado, ó Pai, a nossa caminhada, a nossa vida espiritual, a nossa maturidade espiritual, que o Senhor venha nos ajudar a enxergar os nossos próprios erros. Oh, Pai, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que a gente ainda não fizemos. Oh, Pai, coisas que o Senhor quer revelar
ajuda essas pessoas. Pai, ajuda essa pessoa a enxergar a saída, a solução para a vida dela. O Senhor tem a solução para todas as coisas. O Senhor disse que impossível para o homem é possível para o Senhor. Deus, eu consagro esse cálice. Deus, que é o cálice da saúde. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha colocar o seu poder de cura, de libertação, de transformação. Para essa pessoa, bebê, ela seja totalmente restaurada. Essa pessoa que botou um copo mal em casa, Deus, já começa a botar o seu poder nessa água. Dessa pessoa, quando beber, todo o mal vai sair. Até mais se ela está botando essa água, ela vai jogar essa água no bairro, ou aonde estiver lá o problema, o mal vai sair em nome de Jesus. Deus, eu paraliso a ação de Satanás e exijo que saia agora da prosperidade, da saúde, da fonte de renda. Sai do casamento, sai da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Sai da visão espiritual, do discernimento dessa pessoa. Vai embora em nome de Jesus. Sai da volta mais. Ele cantará, chuva Espírito Santo de Deus, ajuda essa pessoa agora, Pai. Da vida dessa pessoa vai ser diferente a partir de agora, Deus. Eu estou abençoando cada um deles, para que em nome de Jesus, Pai, o que estava dando errado venha passar tudo a dar certo na vida dessas pessoas, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Também peço que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar, que é a fidelidade, Pai, é aquilo que eles entregam com carinho para ajudar nessa obra, Pai, que é a sua, para ganhar almas, vida para o teu reino. Eu peço que o Senhor receba e o Senhor prospere em nome de Jesus. Cubra com o teu manto sagrado, leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Pessoal, pode beber do cálice em nome de Jesus. E olha, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal que saiu daqui hoje, a gente aprendeu sobre visão espiritual. O pessoal que saiu daqui hoje com os olhos abertos vai enxergar direitinho, que não pode trazer flecha, gente. Entendeu? Ó, quem enxerga não traz flecha. Quem não tem flecha, ele não está enxergando a sua direita. Quem está trazendo flecha não está enxergando direito o negócio, não. Glória a Deus. Gente, bom desejo de uma boa noite da Senhor. Vamos dar paz do Senhor. E glória a Deus. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Instagram, pessoal do Face, né? Rapaz, Deus abençoe. E, gente, Deus abençoe o pessoal do Face aí, que estão se inscrevendo aí no nosso canal, tá? Deus abençoe todos os inscritos aí, nosso seguidor aí do Face, do Instagram, do TikTok, da rádio, do Face e até lá também do Zap, né? Porque a gente usa também muito o Zap para evangelizar e o pessoal tá ali dentro aí da palavra aí. Glória a Deus, tá? Um abraço aí para minha mãe, para minha irmã Kátia. Deus abençoe a vida dela, família, esposo e graças a Deus. Amém? Oi, Lili. Boa noite, Lili. Deus abençoe. Até amanhã, pessoal. Amanhã nós estaremos aqui em nome de Jesus.